Olá, vamos estudar um pouco Espiritismo, em especial mediunidade. O tema de hoje será vampirismo espiritual, uma forma de obsessão espiritual que é muito estudada por muitos espíritas. Muitos espíritos deram comunicações, escreveram romances sobre o tema, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco nos próximos 50 minutos e tirar algumas dúvidas das pessoas que vão se comunicando, vão entrando, participando da live e dando sua opinião, trazendo suas experiências. Nós todos já ouvimos falar desse tema, né? Vampirismo espiritual. A gente tem sempre a ideia do vampiro, aquela pessoa que suga o sangue do outro, e que essa ideia vem de muito tempo atrás, talvez de tempos imemoriais. Porém, no século XIX, no final do século XIX, através de um escritor chamado Bram Stoker, essas ideias se popularizaram e vieram para os dias de hoje através de um romance chamado Drácula. O Bram Stoker escreveu isso na década de 1890, ele que trabalhava com teatro e escreveu a respeito. Boa noite, Juliana Freitas, é um prazer estar com você, né? Que bom estar aqui, a gente poder conversar um pouquinho sobre o Espiritismo e tirar algumas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma experiência, é só ir falando e a gente vai conversando. O objetivo das redes sociais é justamente a gente não só produzir um vídeo, né, mas principalmente a gente conversar, trocar experiências e aprender juntos. A gente está sempre aprendendo, ouvindo histórias e sabendo um pouco mais. Ninguém é detentor da verdade absoluta, todos nós sabemos um pouquinho, e a soma de nossas verdades é o que interessa. A gente pode chegar numa verdade bem maior. Talvez você já tenha ouvido falar sobre vampirismo, né? Estava dizendo agora que a ideia de vampiro, né, vem de tempos talvez imemoriais, ninguém sabe nem de quando começou, mas que se popularizou no final do século XIX através de um escritor chamado Bram Stoker. É um escritor britânico, e ele escreveu no final do século XIX um livro que transformou-se depois em filme, Drácula, né? Na verdade, uma quantidade enorme de filmes foram produzidos a partir do pensamento desse escritor Bram Stoker, e toda uma mitologia foi se criando a respeito, né, desse tema de vampirismo, e as pessoas começaram a desenvolver outras ideias. Criaram hoje em dia séries de televisão, né, com vampiros, né, e os vampiros que eram maus passaram também a ser bonzinhos, né? É uma ideia do final do século XX, que é a ideia de que os vampiros, as pessoas podem, mesmo sendo pessoas más, podem fazer a coisa certa, né? Que é a ideia de uma pessoa que seja vilã fazer o que é correto, mesmo sendo vilão, né? Esse anti-herói também chegou à ideia do vampirismo, né? Dos vampiros, e eles atuarem no dia de hoje, né? Além do livro de Bram Stoker, né, que trata de Drácula, tem uma série de outros escritos a esse respeito. Tem uma série muito interessante chamada Psi, que passa no canal HBO. Em um dos episódios dessa série Psi, que trata de psicologia e psicanálise, há uma pessoa, um personagem, uma mulher, que usa uma prótese na boca para morder enquanto tem relações sexuais, né? E ela suga o sangue, ela fere a pessoa, ela acaba tendo relações com um terapeuta dela, né? Que na verdade não é terapeuta de início, e ela acaba se afirmando vampira, né? Ela bebe sangue, ela é muito branca, não sai durante o dia, ela acredita ser um vampiro, mas isso visto como uma patologia, ou como um estilo de vida, ou como uma forma de comportamento, né? Então ela visita cemitérios, ela vive nesses lugares e tem esse comportamento estranho. É uma série que tem alguns capítulos no YouTube que dá para assistir, mas em geral são bloqueados só para quem tem a assinatura do HBO mesmo. Então a série, né, do Contar Caligares, muito boa essa série, que trata de psicologia. Então a ideia de vampirismo não se aplica apenas à espiritualidade, as pessoas também podem ter alguma ideia sobre vampirismo no dia a dia, né? Tem pessoas que sugam as energias dos outros, né? Você já deve ter falado de pessoas que são capazes de roubar as nossas energias de alguma maneira, né?
Boa noite, Robério Nunes. É um prazer estar com você aqui. Então, tem gente que rouba a energia do outro mesmo, né? Isso do ponto de vista não mesmo espiritual, mas tem gente que suga a gente. A gente às vezes está com um colega de trabalho, com um familiar, um amigo, uma pessoa que se diz amiga, mas quando a gente sai de perto dessa pessoa, a gente tem a sensação de que foi sugado, que a gente ficou exaurido, gasto, né? Essa pessoa às vezes tem uma baixa autoestima e aí ela começa a falar muito mal de si mesmo ou se menosprezar, e aí vai de alguma maneira nos seduzindo, e essa sua energia pesada acaba nos influenciando. A gente sai de perto dessa pessoa com a sensação de que a coisa não está muito boa, com a sensação de vazio, com a sensação de mal-estar, de que foi sugado de alguma maneira, né? Então, um tipo de vampirismo também, né, que a gente chama de vampirismo de encarnado para encarnado. Pessoas também que a gente chama, tem uma séria uma sensação de vitimismo, sabe? Tem pessoas que são muito vítimas, sabe? Estão sempre doentes, chama a atenção das pessoas para as suas doenças. Às vezes são doenças reais e às vezes são doenças imaginárias, são doenças psíquicas que essas pessoas trazem e que ficam trazendo para si, né, a atenção das pessoas, e muitas vezes as pessoas saem de perto dessa pessoa, né, dessa pessoa que se sente vítima ou que se vitimiza demais, e a gente às vezes sai com uma sensação de também estar exaurido, de não ter energia, de não ter força. Além disso, pessoas muito invejosas também possuem uma forte carga energética que às vezes rouba de nós essa energia. Então, obviamente, nem todo mundo invejoso causa em nós essa sensação, nem toda pessoa que tem uma doença, que fala da sua doença, causa em nós essa sensação, mas algumas pessoas realmente fazem isso. Elas realmente dão uma sensação de que a gente perde energia, fica se sentindo com sono, cansado, sem muita vitalidade, sem muita vontade de fazer as coisas, quando a gente está perto dessas pessoas. Então a gente diz que são verdadeiros vampiros, que é um vampirismo de encarnado para encarnado, ou seja, de duas pessoas vivas aqui na Terra, em que elas de alguma maneira se comunicam, e essa comunicação acaba que uma absorve a energia do outro. Tem gente que tem essa energia muito forte, né? Eu já citei aqui o caso de uma conhecida minha, que toda vez que a gente fazia um bolo, né, e ela chegava e dizia, que bolo cheiroso, o bolo murchava na hora. Ou seja, tem gente que é dotado de uma energia magnética muito forte e que às vezes é capaz de doar essa energia para os outros, e tem gente que faz sugar a energia dos outros. Tem gente que quando vai num centro espírita, quando termina a palestra, tem um passe, né, que é a imposição de mãos, onde acontece uma oração e que o médium doa energia para essas pessoas. Tem médiuns passistas, né, que nesses momentos percebem que o paciente que está ali naquele momento tomando o passe, muitas vezes ele suga a energia mesmo do médium, sabe? Ele tem aquela sensação de que aquela energia está sendo puxada para fora da pessoa mesmo, e a pessoa às vezes sai muito cansada dali, né? E às vezes é o contrário, né? Às vezes é o médium passista que acaba puxando a energia daquela pessoa que está ali, né? Então, quando a gente fala de energia, é de toda essa energia bioplasmática que nós temos, né? Uma energia que nós temos que faz parte do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual e do nosso psiquismo, né? Então, soma-se essa parte, esses três aspectos do nosso corpo e da nossa mente, e produz esse tipo de energia. E algumas pessoas realmente fazem isso, né? Colocam a gente para baixo, tem esse vitimismo, tem esse narcisismo, pessoas que se acham muito boas, muito importantes, muito bonitas, muito inteligentes, e ficam se levantando a bola e colocando a bola dos outros para baixo. E quando a gente sai de perto dessas pessoas, a gente tem essa sensação de que está realmente muito enfraquecido, de que a gente perdeu uma boa quantidade de energia. Aqui a gente está mais acostumado a pensar de vampirismo, é a gente associar vampirismo com obsessão. O vampirismo espiritual é um tipo de obsessão. Só que a palavra obsessão no meio espírita acabou sendo aplicada a um monte de coisas, né? As pessoas começaram a aplicar a expressão vampirismo e também obsessão para uma quantidade enorme de coisas. E aí, quando a gente pega o livro dos médiuns e vai estudar o que seria obsessão, Allan Kardec define a obsessão como a intrusão de um espírito nas comunicações de um médium, e uma intrusão que incomoda o médium e da qual é difícil o médium se soltar, se desvencilhar, se livrar dela, né? Ela tem 3 características, a gente falou em outro dia no estudo aqui. A mais comum, aquela obsessão simples ou
ou mais comum, em que o médium sabe que tem um espírito ali enchendo a paciência, se comunicando sem nossa autorização, não dando vez para que outros espíritos se comuniquem. Essa obsessão mais comum, mais simples, é difícil de se desfazer, porém o médium sabe que está sendo acompanhado por um espírito atrasado que o incomoda. Tem outro tipo de obsessão, que é a fascinação, em que o médium muitas vezes não percebe que o espírito é um espírito atrasado, mas porque o elogia muito, coloca numa posição de superioridade, vai iludindo o médium com promessas, com ideias tolas, e o médium vai se achando mais do que o que ele é. Então isso também a gente chama de obsessão, porque a palavra obsessão é de um pensamento recorrente, quer dizer, um pensamento intruso que está na nossa mente, que a gente, sem querer, esse pensamento vem o tempo todo, ele não vai embora fácil, ele se repete, ele é repetitivo, ele é intruso e ele é constante ali, né? Ele fica ali o tempo todo na nossa mente. Então a ideia desse espírito, ele fica pairando na nossa cabeça. E o terceiro tipo seria de subjugação, que seria a que a gente chama popularmente de possessão, de tal maneira que o espírito acaba dominando a vontade do médium, de tanto ele seduzir esse médium, ele vai cada vez mais se afinizando com o médium, e o médium chega a um ponto de não perceber mais o ridículo que ele está fazendo, né? Às vezes de se ajoelhar em praça pública e fazer gestos que ele não quer fazer, ou atitudes que ele não quer fazer, porque ele está, de alguma maneira, subjugado pelo espírito. Não é possessão no sentido de tomar corpo, porque o espírito não entra no corpo do médium, mas ele de alguma maneira subjuga a vontade do médium, onde o médium não consegue fazer tudo aquilo que ele queria, ou ele tem muita dificuldade em fazer o que ele quer e acaba fazendo as vontades do espírito a tal ponto de tomar atitudes realmente violentas e às vezes ridículas. Bom, Allan Kardec definiu a obsessão nesses parâmetros voltadas apenas para o médium. Porém, mais tarde, ele vai desenvolver esse estudo e vai perceber que pessoas que não são necessariamente médiums também recebiam a influência de espíritos atrasados e que não era uma coisa eventual, era uma coisa constante de um determinado espírito com algum tipo de propósito sobre aquela pessoa. Bom, haveriam basicamente dois motivos para que esse espírito obsidiasse, ou seja, porque ele se aproximasse de uma vítima, de uma pessoa encarnada e permanecesse ali por um tempo indefinido e de alguma maneira causando algum tipo de prejuízo a essa vítima, né, que seria a pessoa encarnada. Uma seria os vícios, né, que nós temos, e a outra seriam vinganças, propósitos de vinganças. Ou seja, nós temos de alguma maneira vícios, né, são vícios às vezes simples, né, que não são nem às vezes ilegais, são coisas que nós temos. Por exemplo, podemos falar mal da vida alheia e falar de uma maneira contumaz, a gente não consegue parar de fazer isso. Quer dizer, eu uma vez na vida falar de alguém, falar mal de alguém, revela que não tem um caráter muito bom, mas também não é um bicho de sete cabeças. A gente comete pequenos tropeços na vida. O problema está em pessoas que são contumazes, pessoas que não conseguem não falar mal da vida alheia, né? A pessoa fica o tempo todo procurando defeito nos vizinhos, né? Nos colegas de trabalho, nos familiares, e expondo esses defeitos, falando mal, dizendo assim, olha, não é falando não, viu? Mas fulano, ele é assim, ele faz isso, e essa pessoa acaba atraindo uma quantidade de espíritos. Ou seja, é um vício, como também fumar é um vício, como beber é um vício, e que o espírito pode ser muito mais obsidiado por alguém, né, nesse sentido, do que por uma pessoa que bebe ou que fuma. Isso depende muito. O segundo tipo seria justamente o vampirismo, porque seria uma pessoa que, por cima desses vícios, né, esse espírito vai de alguma maneira sugar algum tipo de energia, né? Quer dizer, você tem aquela pessoa ligada aos vícios que aí provoca o vampirismo, e outro tipo seria de obsessão também, seria a vingança, que é uma pessoa que de alguma maneira ofereceu, né, algum tipo de prejuízo, e o espírito quer uma vingança. Allan Kardec, ele cita no Livro dos Médiuns, eu já citei aqui em outro dia o estudo, mas acho relevante relembrar, né, o caso de duas senhoras que procuraram a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em Paris, né, naquela época de Allan Kardec, 1860, e lá essas duas senhoras chegaram, relataram que alguma coisa estava muito estranha em sua casa, né, que as roupas apareciam no telhado, roupas queimadas, objetos mudavam de lugar, portas que batiam, coisas ruins aconteciam, né? Atos de violência dentro da casa, assim, de objetos caírem, danificarem.
Então, elas estavam muito incomodadas, já chamaram o padre, chamaram o pastor, para ver se afastava. Acreditavam estar sob a força de um espírito malévolo. Quando o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo, é chamado, que é o Espírito de São Luís, ele então explica que tem um espírito que está causando isso, e esse espírito é trazido para a reunião e solicitado que ele fale a respeito. O espírito não está muito à vontade, mas acaba falando, e ele diz que era uma pessoa que esteve encarnada ao mesmo tempo que essas duas senhoras, mas que elas duas infernizaram a vida dele, né? Falando mal dele, sabe, causando intrigas com a vida dele. Ele veio a desencarnar, ele não explica os motivos do seu desencarne. Ele veio a desencarnar, não tendo o que fazer no mundo espiritual, foi atanasar justamente essas duas senhoras que também atanasaram a vida deles no passado, na vida dele no passado. E aí ele começou, provavelmente na residência, havia algum tipo de médium de efeitos físicos que podia propiciar a energia necessária, o fluido magnético necessário para que esse espírito manipulasse e provocasse os fenômenos de portas baterem, de objetos mudarem de lugar, né, de desaparecer objetos, de roupas aparecerem rasgadas, de roupas aparecerem no telhado, de pedras atingirem as janelas e coisas assim que eram fenômenos inexplicáveis para a época. Essas duas senhoras, na verdade, pareciam muito bondosas, mas eram duas senhoras que tinham a língua muito solta, muito ferina e que falavam mal da vida alheia. E por isso tinha um espírito que obsidiava. Veja bem, esse espírito não causava um vampirismo espiritual, ele não sugava as energias delas aparentemente. Porém, ele provocava fenômenos, né, que de alguma maneira eram uma forma de vingança sobre essa mulher, né, essas duas senhoras. Allan Kardec então é orientado pelo Espírito São Luís, que é esse guia, esse presidente espiritual do primeiro centro espírita do mundo, a dizer isso a elas, né? Mas Allan Kardec fica assim, mas eu vou dizer isso, essas são duas senhoras tão bondosas. E o espírito, né, muito elevado diz assim, olha, são bondosas na aparência, mas são espíritos muito atrasados, são duas senhoras encarnadas muito atrasadas que prejudicam a vida das pessoas com a maledicência, quer dizer, falando mal da vida alheia. Então isso provoca um tipo de obsessão. Esse espírito não é obrigado a ter sido uma vingança de vida passada, é um espírito de uma vida presente que de alguma maneira está incomodado com a presença dessa pessoa. Isso não é vampirismo espiritual no sentido clássico, já que ele está provocando esses fenômenos. Agora, não houve detalhes mais sobre como essas senhoras se sentiam fisicamente e psiquicamente na presença desse espírito, né? Se elas se sentiam fracas, com sono. O outro tipo, que seria propriamente o vampirismo espiritual, está muito ligado aos nossos vícios, mas não apenas aos vícios, né? Há outras situações que a gente vai falar também. Mas é assim, uma pessoa, um espírito, eu, que estou aqui na Terra, e que fui muito apegado a um determinado vício, vamos, por exemplo, falar do cigarro, né? Então eu fumei durante muitos anos, e aí um dia eu vinha desencarnar por qualquer motivo, seja por um acidente, ou por doença, ou pela idade. E aí, chegando no mundo espiritual, eu não perdi a vontade de fumar, porque eu passei a vida inteira fumando, continuo com o hábito de fumar e sinto essa vontade de fumar. Como eu ainda sou um espírito muito apegado à matéria, apegado aos meus prazeres, eu fico me aproximando às vezes de pessoas que fumam, né? Obviamente, o espírito não vai sentir os odores daqui do mundo material do mesmo jeito que sente, né, se ele tivesse encarnado. Ele sente ali 0,1% do que sentiria estando encarnado. E de alguma maneira ele acaba se abraçando a essa pessoa que fuma e se abraçando fisicamente mesmo, né? O espírito vai lá, se abraça e tenta se conectar nervo a nervo como se fosse uma reunião mediúnica mesmo. Ele tenta entrar em contato, ele não consegue penetrar no corpo do médium, ele até pode atravessar o corpo da pessoa, não é obrigado a ser médium, pode ser qualquer pessoa não médium também, mas ele não, atravessar não tem utilidade nenhuma. O que ele tenta é de alguma maneira fazer com que o sistema nervoso do espírito entre em sintonia com o sistema nervoso daquela pessoa que é a sua vítima. E toda vez que essa pessoa fuma, alguma porcentagem mínima acaba passando para o espírito. Para quem não tem nada, qualquer coisinha é alguma coisa. E esse espírito acaba sugando um pouco desse hálito, desse cheiro
do cigarro e se alimentando disso. Então a gente chama isso de vampirismo, no sentido de que a pessoa está sugando um pouco da energia do narcótico ali, no caso do cigarro, algum tipo de droga hoje que a gente utiliza, poderia ser o álcool, poderia ser uma droga não lícita, seja lá qual for, e que a pessoa também absorveria. Bom, isso também acontece sem a pessoa ter vícios, né? Digamos que eu tenho uma vingança para com uma pessoa, eu sou espírito, eu vou tentar entrar em sintonia do mesmo jeito com essa pessoa, e nessa sintonia nervo a nervo, nervos a nervos, eu vou tentar sentir, tentar sentir o que o encarnado sente. E aí, a partir disso, eu vou começar a sugar o seu fluido vital, a sua energia, de maneira que provoque o enfraquecimento físico daquela pessoa que está sendo ali vampirizada. Então a gente chama isso de vampirismo. A pessoa que está ali tendo suas energias sugadas poderá desenvolver doenças físicas em decorrência de perda de fluido vital, de energia vital. A gente usa muita expressão hoje em dia, energia. Allan Kardec, na época dele, 1860, ele preferia utilizar expressões como fluido vital, embora existisse a expressão energia, mas essa expressão energia do século XX, século que a gente desenvolveu vários tipos de energia, foi muito importante, as pessoas preferiram usar a expressão energia do que fluido. Juliana fala assim: me incomodar com alguém copiando tudo que faço, visto suga minhas energias, fico mal com isso. Me incomodar com alguém copiando tudo que faço. Bom, depende qual é o objetivo dessa pessoa, essa pessoa pode não ter nenhum objetivo ruim, pode não estar fazendo isso por mal e pode de fato não estar lhe provocando, não tirando nenhuma energia de você. Porém, Juliana, você pode estar incomodada com a atitude da pessoa de mimetismo, A gente usa essa expressão, mimetismo, a pessoa que copia, que imita os nossos gestos, nossas atitudes, tenta também às vezes de maneira que seria uma maneira de inveja, ter aquilo que a gente tem, então de alguma maneira incomodando a pessoa não é bom. Porém, o vampirismo mesmo é aquela pessoa que suga de nós algum tipo de energia que a gente tem. E aí esse sugar de energia, de fluido vital, de energia vital, ele acaba provocando uma doença física ou uma doença psíquica, Então uma pessoa pode começar, junto com o espírito que entrou em contato, nervo a nervo, cérebro a cérebro, com a pessoa, essa pessoa começa a colocar pensamentos na cabeça dessa vítima, tipo pensamentos de suicídio, pensamentos de tomar atitudes viciosas. Eu vou desenvolver mais sobre isso, O Jorge fala assim, como me livrar de um vampirismo, A gente ia falar isso no final, vou falar um pouquinho mais no final, mas a gente diz assim: se eu tiver uma vida virtuosa, seja lá qual for, e aí quando a gente fala virtuosa não quer dizer uma vida santa, porque essa expressão santa é bem complicada, mas eu prefiro usar a expressão uma vida equilibrada. Se eu tenho uma vida equilibrada, eu estou me livrando de um monte de problemas. Se a pessoa eventualmente bebe, ela não está correndo grande risco. Mas se a pessoa bebe todos os dias, ela tem sim uma possibilidade de ter um espírito que o acompanhe. Então, ter uma vida equilibrada não é ter uma vida santa, não é uma vida se livrando dos prazeres da terra. Quer dizer, se a pessoa tem um prazer qualquer, seja ele qual for, esse prazer pode atrair espíritos, de alguma maneira, sejam espíritos elevados ou espíritos atrasados. Eu tenho um prazer de ler, talvez vocês tenham um prazer de ler, isso é uma coisa boa. E aí a gente não vai atrair espíritos atrasados porque lê, É preciso entender que espíritos bons poderão, mas depende do que eu leio, Se eu leio coisas que, por exemplo, falam de violência ou de coisas ruins e que estimulam em mim um pensamento, um sentimento ruim, obviamente espíritos atrasados se aproximarão de mim, Então isso vai depender. Então ter uma vida equilibrada é muito importante. Somente rezar também não adianta. Porque tem gente que a parede é cheia de santo, reza o dia todinho, mas fala mal dos outros, é cheio de vícios, é uma pessoa de má índole, uma pessoa que deseja o mal dos outros, sabe? Que quando uma pessoa me prejudica de alguma maneira, eu já desejo o mal dessa pessoa, quer dizer, uma pessoa vingativa. Então, isso tudo atrai espíritos, e esses espíritos poderão estar na condição de me obsidiar, quer dizer, de me perseguir espiritualmente, e uma das formas de perseguição é o vampirismo. Quer dizer, ele pode simplesmente
atrapalhar minha vida fazendo coisas que me atrapalhem no dia a dia, sabe? Meus negócios darem errado, algumas coisas, diminuir minha paciência diante das coisas, me fazer ficar mais irritado, provocar em mim brigas domésticas com os familiares e tudo mais. Mas ali dá para talvez... Agora o vampirismo é mais complicado, porque essa coisa é mais profunda e faz com que muitas vezes a pessoa que está sendo vampirizada, aqui nós encarnados, não conseguimos perceber. Número 1, é muito difícil da gente se livrar daquilo que é um vício, né? Um vício, veja bem, um hábito e um vício é a mesma coisa. A diferença é que o hábito não nos prejudica. Por exemplo, ler. Ler é um hábito. Que coisa boa, né? Então isso não nos prejudica. Qual o prejuízo que a gente pode ter em ler? Mesmo uma literatura ruim, que é uma coisa que eu não goste, uma coisa desagradável, mas a ler aumenta a nossa cultura, faz com que a gente aprenda mais. Porém, um vício como bebida alcoólica, né? É um vício, é uma diferença muito clara, né? Entre você ingerir álcool, eventualmente, e você ser viciado em álcool. A gente tem que diferenciar isso. O Espiritismo não está aqui para criar santos, pessoas perfeitas, né? Eu achei muito interessante um centro espírita aqui na cidade de Juazeiro do Norte, um tempo atrás, colocar pintado na parede do lado de fora, né? Aquele símbolo, né, de proibido, né, que a gente tem, proibido estacionar. Ele colocou lá com a mãozinha, né, assim, proibido pessoas perfeitas nesse lugar. Então o centro espírita não quer pessoas perfeitas, o espiritismo não quer pessoas perfeitas, quer seres humanos que buscam se equilibrar, buscam ter uma vida equilibrada, buscando se aperfeiçoar, no sentido de se melhorar, de serem felizes, e não de serem perfeitas. Pessoas perfeitas não existem, perfeito só o Criador, mas tem gente que vive em busca meio que neurótica da perfeição, e a gente chama hoje de neurose da perfeição. Pois bem, então uma pessoa que tem aí uma influência de um espírito, veja bem, se for só pelo vício, né, eu me afastando dos vícios, de alguma maneira, esses espíritos que se aproximam com o objetivo de me sugar as forças, acabarão indo embora, porque eu parei de beber, e eu bebi uma vez perdida, então o espírito não vai ficar, ele vai ficar na espreita. Aí você passou aí, digamos, 6 meses sem beber, você foi lá tomar uma bebida, ele chegou de novo, diz, opa, deixa eu ver se eu consigo influenciar para que ele volte a beber compulsivamente, quer dizer, sem conseguir parar, né? Aí você, não, eu fui só para um aniversário, tomei uma bebida lá e estou tranquilo. No outro dia, não vou mais, vou passar mais um tempo aí. Então o espírito viu, nossa, eu não consegui influenciar, vou dar um tempo aí, vou sumir, depois eu volto por aqui de novo. O espírito está de loiro, sabe, na gente. Ele pode estar a quilômetros de distância e olhando para a gente de longe, de vez em quando, observando, sabendo nossos passos. Isso acontece, né? O segundo caso é que o espírito pode simplesmente querer nos prejudicar, porque ele quer se vingar. Eu fiz mal a ele, ou ele acha que eu fiz mal a ele de alguma maneira, nessa vida ou em uma vida passada, e aí ele se aproxima de mim e começa a estimular, vamos beber? Vamos beber? E começa a estimular os meus amigos a me chamar para beber, e começa a me chamar para beber não só no final de semana, mas todo dia. O problema do álcool em si, o álcool não é bom nem é mal, né? Mal sou eu ao usar o álcool, ou bom, depende de como eu utilizo o álcool e da quantidade que eu utilizo, do que eu faço depois que eu utilizo. Tem gente que bebe e não incomoda ninguém, tem gente que bebe e incomoda todo mundo, né? Bota o som alto para a rua todinha, não conseguir de maneira nenhuma dormir. O Jorge pergunta mais uma coisa assim, mas o encarnado pode modificar o vampirismo diretamente? Como diz os espíritos, como diz Allan Kardec, está lá no livro dos médiuns. Olha, como é que a gente se livra da obsessão? O vampirismo é um tipo de obsessão. É nos aproximando dos bons espíritos. Como é que a gente se aproxima dos bons espíritos? Sendo pessoas boas. Então, mesmo que eu tenha um vício que atraia um espírito que quer me vampirizar, que quer me sugar, se eu sou uma pessoa boa, mesmo tendo vícios, eu atraio bons espíritos. Obviamente, dependendo do vício que eu tenho, de quanto esse vício me faz mal aos outros, né? A gente vai ter uma quantidade de X de espíritos próximos a nós. Então, quanto mais o bem eu fizer, quanto mais eu me aproximar dos bons espíritos, quer dizer, o que é que os bons espíritos têm de qualidades que eu preciso ter para que eu também seja considerado um bom espírito aqui na Terra ainda? Então, quanto mais eu me afastar dos maus espíritos, eu me aproximo dos bons espíritos. Isso por si só já neutraliza o vampirismo. O que muitas vezes as pessoas querem é uma fórmula mágica, uma atitude exterior para me livrar de uma coisa que é responsabilidade minha.
Ora, se um espírito está me vampirizando por um problema que eu tenho, um vício, por exemplo, vamos mudar de vício, de jogatina. Uma pessoa que gasta todo o seu dinheiro com jogo do bicho ou qualquer outro tipo de aposta, desculpem, e que prejudica a sua família, prejudica ele mesmo, esse espírito vai ficar cada vez mais estimulando a pessoa a jogar. E ele vai entrar em conexão com a gente de tal maneira que ele vai ficar cérebro a cérebro, nervo a nervo, sabe, se aproximando de mim, me estimulando isso. E às vezes a pessoa vai ficando sentindo aquela fraqueza, sabe, aquela languidez, aquela melancolia, aquela angústia, e aí ela vai atrás do vício dela que dá prazer. E é isso que ele quer. Então, como é que a gente se livra desse espírito? Se livrando desse vício. Quer dizer, quando a gente se afasta daquilo que atrai o espírito, seja o que for, não somente vício, mas aquilo que atrai o espírito, então a gente acaba se livrando do vampirismo. De que adianta a gente ir num centro espírita fazer uma reunião de desobsessão para afastar o espírito, se o que atrai o espírito é eu gostar de jogatina, eu gostar eu ter esse vício de jogo. Aí o espírito vai passar um tempo afastado, mas ele vai ficar olhando de longe. Ele diz, olha, continua jogando, eu vou me aproximar dele de novo. E aí se aproxima de novo e ele tem todo o espaço para isso, porque aquilo que atrai o espírito ainda continua em mim. Não adianta fazer uma fórmula mágica, fazer um exorcismo, fazer uma reunião de desobsessão, se aquilo que atrai o espírito ainda está em mim. E isso que atrai o espírito frequentemente ou é um vício que a gente tem, ou é um propósito de vingança, ou alguém que tem inveja da gente. O mundo espiritual também tem espírito invejoso e que quer prejudicar a gente. O Roberto fala assim, professor Júnior, boa noite. Boa noite, Roberto. O pouco que bebo no fim de semana, quando vou dormir, sonho com lugares atrasados, não consigo sair desse lugar. Isso é umbral? O umbral, ele começa aqui e vai. A palavra umbral significa soleira de porta, né? É uma passagem de um lugar para outro. Então, o lugar que a gente esteja, a gente chame do que quiser. Algumas pessoas vão chamar de zonas purgatoriais, outras pessoas vão chamar de inferno, outras pessoas vão chamar de umbral. Não importa o que seja isso. Se a pessoa bebe, se você no caso bebe e se sente mal com esse ambiente, você vai ter duas explicações. Uma, você sintonizou com esse ambiente, com os espíritos desse lugar, e de fato você foi para lá, porque a sua sintonia te levou a esse lugar. Ou dois, a gente que é espírita principalmente, com esses ideais que nós temos, né, sabe, de perfeição, de nos melhorarmos, muitas vezes nos sentimos culpados quando cometemos pequenos deslizes. E ao fazermos isso, esse sentimento de culpa, ele aparece nos nossos sonhos. E às vezes o sonho que a pessoa teve não era um sonho real, a pessoa de fato não esteve naquele lugar. Porém, ele representa o nosso mundo íntimo que se sente culpado por ter cometido um deslize, pelo menos aquilo que você considera deslize. Eu até poderia não considerar o deslize, mas você considera o deslize, e aí esse sentimento de culpa cria imagens mentais do nosso dia a dia que fazem com que apareça no sonho. A gente fez um outro estudo um dia desse, uma live, falando sobre o sonho. Então, o sonho, em parte, ele é resultado das nossas frustrações, dos nossos desejos do dia a dia, e, em parte, é uma lembrança que nós vivenciamos no mundo espiritual. Necessariamente, você não foi para um lugar ruim porque aconteceu isso, mas é devido a sua, às vezes, a sensação de frustração, de desejo, de culpa. Ora, muitas pessoas dizem viver uma vida muito santa no dia a dia, aí, mas tem um desejo de estar em um determinado lugar, né? Aí quando adormecem, o espírito corre para lá, porque aí, né, as barreiras acabam sendo, a nossa censura interior durante o estado de sono, ela é diminuída e a gente acaba fazendo o que a gente queria. O Sigmund Freud dizia muito assim: aquilo que foi dito bêbado foi pensado sóbrio. Isso também se aplica ao sonho. Aquilo que foi sonhado e que eu não desejo, ele pode ter sido pensado quando a gente estava acordado. Porém, né, aquilo é tão horrível para a gente que a gente, de alguma maneira, a gente reprime. Né? E a gente tem uma expressão na psicanálise que é recalque e repressão. O recalque é quando eu resolvo isso e coloco para baixo. E está no meu subconsciente, mas está resolvido. E a repressão é uma coisa que eu não resolvi, queria muito fazer, e aí acabo que no sonho eu realizo isso. Né? Por exemplo, uma pessoa que deseja matar o seu chefe, ou que deseja de alguma maneira ter, às vezes, um sonho homossexual, que a pessoa às vezes teve a curiosidade durante o dia de fazer isso, né? Mas se reprime tanto que acaba sonhando com isso. Isso pode acontecer, não, nem todo sonho
tem exatamente essa conotação, essa explicação, mas pode ser. A gente falou um outro dia sobre isso, tem uma live só sobre isso aí, é só procurar na nossa conta no Instagram. Mas em relação ao vampirismo, uma pessoa poderá desenvolver um problema no estômago em decorrência de um espírito, que ele vai lá e ele realmente aperta nosso estômago e passa o dia todinho apertando nosso estômago. Bom, ele é espírito, ele atravessa as coisas, não faz diferença. Porém, devido à ligação mental que ele tem conosco, devido à afinidade que a gente tem, ele fica ali causando de alguma maneira um desajuste no nosso sistema gástrico, produzindo mais ácido, né, ácido clorídrico do que a gente, né, deveria estar produzindo no nosso estômago, provocando uma gastrite, provocando uma úlcera. Pode atacar o nosso fígado, provocando ali um desarranjo no fígado, quer dizer, uma produção excessiva de bile ou de outras substâncias ali, e aí pode atingir o nosso pâncreas, né, produzindo mais ou menos insulina. Por quê? Porque não é só apertar, porque ele atravessa o nosso fígado, ele atravessa o nosso coração, atravessa o nosso estômago. O problema é que ele está em sintonia energética com a gente e ele acaba de alguma maneira provocando isso. E isso já há estudos que demonstram, há vários médicos espíritas que demonstram isso, né, essas influências. E aí, se a pessoa não consegue se livrar, vai desenvolvendo uma doença física mesmo na decorrência do vampirismo. O Jorge diz assim: impressionante que na pandemia desenvolvi uma compulsão por doces, a ponto de comprar pacotes de balas e comer todinho. Resultado, diabetes. Nossa, espero que seja só um exagero de sua parte, meu amigo Jorge. Mas que você não esteja com diabetes mesmo, mas que em parte, né, estamos ansiosos por estarmos mais trancados, né, sem termos a oportunidade de ir aos lugares que nos fazem bem, né, sair de casa, nos divertirmos e tudo mais. Porém, né, isso aumenta a nossa ansiedade. Eu sou viciado em açúcar, eu sou viciado em doce. Para mim, doce quer dizer, um espírito que vem me tentar por conta do álcool, do cigarro, principalmente do cigarro, do fumo, perde seu tempo, porque eu sou alérgico à fumaça. Meus pais fumavam, então eu não aguento de jeito nenhum. Então, um espírito que vem me tentar a fumar para me vampirizar está perdendo seu tempo. Dificilmente ele vai conseguir alguma coisa, muito dificilmente. Já com açúcar é um danado, né? Eu adoro doce, mas aí como eu pratico muito esporte, faço muitas atividades físicas, dá um pouco de equilíbrio. Mas veja bem, o equilíbrio pode facilmente se perder se a gente exagera. E aí um espírito que pode ser um propósito de vingança, que nem gosta de doce, mas que fica influenciando a gente a se alimentar com doce, porque ele sabe que a diabetes pode matar a gente, se não tratado. Veja bem, o espírito não gosta de açúcar, ele apenas quer te prejudicar. É só um exemplo, eu não estou dizendo que especificamente esse caso, Jorge, mas o espírito quer te prejudicar e ele vai na nossa fraqueza. A minha fraqueza com a sua parece que é o açúcar. E aí ele não está nem ligando para o doce, mas ele fica, come doce, come doce, come doce. E aí ele se magnetiza, ele entra em contato muito íntimo com a gente, ao ponto de ele também sentir o sabor do doce. E aí a gente dividir esse sabor. Em 99% é meu, 1% é dele. Ele se beneficia com o sabor do doce, caso ele goste. E ao mesmo tempo ele acaba de alguma maneira nos hipnotizando. O que é hipnotizar? É fazer com que uma pessoa cumpra aquilo que eu quero, né? A Juliana fala assim: eu na vida, nessa casa, só vivo assim, né? Então, o hipnotismo, a gente está acostumado com aquelas ideias de televisão, né, de mágicos, né, de que mágicos hipnotizam as pessoas imitam a galinha, etc. Mas na verdade o hipnotismo é uma coisa muito simples, né? A gente é hipnotizado por um comercial de televisão, né? Eu me lembro minhas filhas hipnotizadas quando passava o comercial dos bichinhos da Parmalat, onde estivesse dentro de casa, assim, começasse a tocar, as minhas filhas pequenininhas com 2, 3 anos saíam correndo para a televisão e colavam o olho na televisão, que elas queriam ver lá o elefante é fã de Parmalat, o boto cor-de-rosa. Quer dizer, elas ficavam realmente hipnotizadas. Os espíritos fazem isso com a gente, a televisão faz isso com a gente, nos hipnotiza, né? E aí a pessoa acaba ficando nessa situação de querer uma coisa que não deveria e que nem está tão acostumado assim. Então isso funciona para o álcool. O caso específico do álcool, como também do açúcar, é mais ou menos assim: se você não tem em casa, você só bebe na rua, e aí você sai para beber. Tem gente que isso é um limitante, a pessoa não bebe, principalmente agora com a lei seca, né? Quer dizer, a gente não pode beber e dirigir.
Então quem sai e dirige não vai beber, porque se chegar numa blitz aí perde a carteira. E muito bem, concordo plenamente com isso, porque quantos acidentes, quantas mortes. E aí a pessoa já tem um aspecto limitante. Muita gente bebe e bebe muito pouco e não realmente causa prejuízo para ninguém. Mas não tem como a lei saber quem é que causa, quem é que consegue tomar uma cerveja e dirigir, quem é que não consegue, né? E aí há estudos sobre isso. Não vou entrar nesse detalhe, mas o que importa é que o espírito ele vai ter uma dificuldade. A pessoa quer beber, mas não quer dirigir com medo de perder a carteira. Então ele vai tentar atrás de quê? De outra coisa que seja mais fácil. O açúcar, e é mais fácil. Então aquele espírito às vezes ele quer continuar vivo. E como é que ele continua vivo? Sentindo o que eu sinto. Veja bem, esse sentir o que eu sinto, ele acaba tirando um pouquinho de mim ao sentir o que eu sinto. E acaba me tirando essa energia. Então tem gente que realmente tem uma fraqueza, sabe? Tem uma tontura, tem um mal-estar, porque está perdendo isso aí. E às vezes, né, há casos em que se vai criando o que se chama de larvas espirituais. O espírito André Luiz, em seus livros, narra isso, né? Quer dizer, de tal intimidade tem o espírito com o corpo, que se produz o que se chama de larvas espirituais em um determinado órgão que a pessoa nem está ali percebendo. Então, digamos assim, uma pessoa que está com seu pâncreas prejudicado, muitas vezes, veja bem, toda pessoa que tem diabetes não é porque tem uma influência espiritual ali não, tá? Eu gosto de açúcar e posso não ser influenciado pelos espíritos, pode ser só um gosto meu. Eu posso comer eventualmente, devido a ter problemas biológicos, desenvolver. Tem gente que, eu conheço gente que já nasceu com diabetes, né? Criança, tem um amigo, tem uma filha que tem diabetes. E ela tem só 6, 7 anos de idade e desde criancinha já desenvolveu isso aí. Então, talvez de vidas passadas, usou bem, usou mal, não importa, né? É uma prova que ela pediu, mas temos essas situações. Então, o que é que acontece conosco, né? Nós, de alguma maneira, entrando em sintonia com os espíritos, seja porque eles têm propósito de vingança ou roubam nossa energia, eles podem começar a afetar nossos órgãos físicos. E às vezes provocam essas bactérias espirituais, que não são seres vivos criados pelo Criador do Universo, por Deus, mas são criados pela nossa mentalidade de alguma maneira. Nós acabamos criando formas, pensamentos, quer dizer, nós acabamos criando substâncias em nossa mente que de alguma maneira se externam, saem de nós e acabam atingindo outras pessoas, né? Por isso que a gente às vezes, quando chega num lugar, a gente às vezes se sente mal, porque aquelas substâncias estão ali no ar, né, impregnadas nos objetos, e a gente sente isso, né? E a gente às vezes, quando se encontra com uma pessoa, tem gente que tem uma energia muito ruim, a gente, nossa, que pessoa que eu não gostei, só em olhar para ela já não simpatizei com ela, já tive uma sensação ruim, porque a minha energia, a gente diz popularmente que meu santo não bateu com o dela. Então às vezes as companhias dessa pessoa espirituais, não só a energia dela, e às vezes, né, eu tô com um espírito ali que está me acompanhando, que está me obsidiando, que está caladinho, ele não quer que ninguém note a presença dele. Por quê? Porque é cômodo para ele, ele está só absorvendo. No livro, um dos livros de André Luiz, se não me engano, Missionários da Luz, não tenho certeza, ele fala sobre, por exemplo, os matadouros. Muitos espíritas vão a matadouros públicos, né? E vê lá o animal acabou de morrer, o sangue ainda borbulhando, pingando no chão, e há espíritos que se ajoelham no chão e vão tentar sentir aquele cheiro do sangue ainda com fluido vital, porque aquele fluido vital alimenta aqueles espíritos, né? Tem gente que adora comer uma carne, né? Um churrasco com a carne pingando sangue, né? Então essa carne pingando sangue, tem gente que tem esse hábito, e tudo bem, isso é um gosto, não estou fazendo uma crítica a isso. Tem gente que gosta com a carne bem passada, tem gente que gosta ao ponto. O ideal é que a gente não gostasse de nenhum tipo, né? Que a gente não matasse outros seres vivos, para que a gente se alimentasse das carnes deles, né? Mas ainda somos esses espíritos atrasados que ainda buscamos isso e sentimos prazer com isso. E nem ligamos para o sofrimento do outro, né, que é um ser vivo, que é um boi, que é uma galinha, o que seja, e nos alimentamos dele de alguma maneira. E tem pessoas que de tal maneira são apegadas a essas energias, a esses fluidos, que quando eles saem do corpo material, eles vão para esses lugares mesmo, onde tem esses matadouros, onde mata galinha, porco, boi, o que seja, e eles ficam ali tentando sentir o sabor, o cheiro do sangue ainda, daquela situação, né? Então isso realmente é uma forma de vampirismo também, embora não está sendo uma pessoa específica, mas está também ligada a alguns fluidos de animais.
Me lembro de um amigo nosso médium falando que em determinado momento ele, antes de conhecer o espiritismo, ele ia para um outro tipo de religião ou filosofia, não me lembro o que ele tratava. E ele dizia que quando ele entrava em estado mediúnico, em estado de transe, ofereciam a ele 1 litro de cachaça. E ele bebia esse litro de cachaça de uma vez só. E depois, quando as pessoas iam cheirar a boca desse médium, não tinha cheiro de álcool. É como se e ele depois terminava a mediunização, que durava às vezes 30 minutos, 20 minutos, no seu trabalho espiritual que fazia, ele não tinha nenhum sinal de embriaguez. A pessoa tomar 1 litro de colonial ou de pioca, né, que é uma bebida aqui comum da nossa região, e aí, de uma vez só, e depois não está em coma alcoólico, não está embriagado, para onde foi esse álcool? Né? Para onde foi essa substância? Você vai ver isso em alguns lugares que isso acontece. Isso o espírito sugou, né? De alguma maneira, retirou uma parcela desse álcool. Isso pode ter sido muitos espíritos, e não um só, que retiraram uma parcela desse álcool, e aí a pessoa anda com perfeição, parece que não está embriagado, parece que não bebeu, não sente absolutamente nada. Isso é um fato que existe, né? Existem alguns relatos desse tipo de situação, e não somente em relação ao álcool, ao fumo, pessoas que fumam em rituais religiosos, e que espíritos também se apropriam. Então, quero reforçar uma coisa: o fato de eu fumar ou de eu beber, necessariamente não tem um espírito ali me vampirizando, tá? Isso aí é apenas um fator. Como, por exemplo, eu comer doce é um fator que pode me causar diabetes, mas o fato de eu comer doce por si só não me causa diabetes. A pessoa que come doce, ela pode ter um triglicerídeo alto, pode ter uma glicemia alta, algum problema assim, mas necessariamente não vai desenvolver diabetes porque come doce do mesmo jeito. Não vai ter um espírito ali estimulando a pessoa a comer doce só porque a pessoa gosta de doce, ou um espírito ali vampirizando só porque a pessoa bebe. Pensemos que quanto mais nós somos atrasados, nós somos apegados a essas coisas, né? Sejam quais forem essas coisas, né? Quais forem os nossos desejos, nossos vícios, nossas vontades, nós atrairemos espíritos. A gente tem que fazer uma coisa assim meio que de contabilidade. Vamos pensar assim: eu faço mais o bem ou mais o mal ao longo do dia? Eu tenho mais vícios ou tenho mais qualidades? Quer dizer, eu tenho mais defeitos ou mais qualidades no nosso dia a dia? Então, eu acho que minhas companhias espirituais são companhias de espíritos mais ou menos, ou bem atrasados, ou espíritos elevados. É assim que eu tenho que refletir, tenho que pensar. Porque se eu estiver numa situação de ser um espírito muito atrasado, por que eu acho que vai ter um monte de anjos da guarda com as asas enormes aqui querendo me ajudar? Eles até podem estar aqui querendo me ajudar, mas eu não estou escutando, porque me apraz, me é agradável ainda viver no meu vício. Quantas vezes eu não ouvi alguém dizer assim: meu filho, me deixa com o meu vício, eu só tenho isso na vida, eu já estou tão carente, tão pobre, né, tão cheio de problemas, dificuldades, sofrimentos, deixa eu pelo menos ter meu vício, né? Então veja bem, o fato da gente ingerir uma substância qualquer, por si só não atrai maus espíritos. Vamos pensar uma pessoa com câncer que está ali sofrendo muito, ela então, por receita médica, né, diz assim: olha, fume maconha, porque a maconha vai ajudar no seu sofrimento, é a única coisa que vai diminuir o seu sofrimento se está com câncer. Você acha que vai atrair um mau espírito porque está fumando maconha? Quer dizer, a maconha em si é uma droga, né? Não é permitida no nosso país. Tá? O traficante, a pessoa deve ser presa, a pessoa que consome porque tá lá, de alguma maneira dependente químico muitas vezes, e aí essa pessoa não é presa, ou tem alguns processos, algumas coisas assim no nosso país. Mas entendamos uma coisa: se a pessoa está precisando de uma substância e porque está sofrendo e o médico receitou, e ela tem que tomar aquilo ali para poder se acalmar, porque o ópio não funciona mais, o ópio também é uma substância desse tipo, assim, semelhante no sentido de ser um narcótico. Então como é que a gente vai atrair espírito? Pelo fato de ser uma droga, que a gente chama popularmente, não é isso que atrai o espírito. Quer dizer, não é o álcool que atrai o espírito, mas o que eu penso, o que eu faço após ingerir o álcool. Não é a maconha, não é o ópio, não é a cocaína que atrai o espírito, mas o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço após ingerir essas substâncias. Então, assim, se a pessoa, o Roberto falou: eu tomo uma cerveja no final de semana aí e tal, não, isso por si só não é o problema. Agora, o que é que você pensa? O que é que eu penso, Roberto?
após eu ingerir essas substâncias, seja um cigarro, uma bebida alcoólica, ou a maconha, ou a cocaína, o que for, isso é o que atrai os espíritos, né? E obviamente se a pessoa também ingere, seja lá o que for, seja um doce como um chocolate, eu sou chocolatra, não posso ver chocolate, eu nem compro, porque se eu comprar eu como uma barra de uma vez só. Então evita ao máximo comprar, porque se eu comprar eu sei que eu vou comer de uma vez só, não consigo parar. É compulsivo, é um defeito, eu não sou um anjo, não sou um espírito evoluído, sou um espírito atrasado. Então eu evito comprar isso porque eu sei que eu vou falhar. E se eu chegar na rua e ver, eu tento ir para o outro lado, porque eu sei que eu vou cair e não vou querer levantar de jeito nenhum. Eu vou cair no sentido de querer cair de boca no chocolate, comer mesmo. Então isso é o que atrai o espírito? Não. O que atrai o espírito é você falar mal da vida alheia, eu prejudicar as pessoas de alguma maneira. Se os espíritos querem se vingar de mim por alguma coisa, aí sim eles poderão utilizar essa fraqueza minha, esse vício meu, de alguma maneira, para me estimular e aí ao mesmo tempo sugar minhas energias e me provocar algum tipo de problema, né? O Jorge Madison. Oi Jorge, quanto tempo, tudo bom? As pessoas que fazem o bem podem sofrer influência de espíritos ruins? Jesus é o espírito que a gente tem como modelo, né? Nós cristãos. E ele só sofreu coisa ruim na vida dele, parece, né? Ele foi crucificado, foi abandonado pelos seus amigos, né? Pelos seus discípulos. Ele foi cuspido, ele foi julgado. Ele só fez o bem. E ele só recebeu o bem. Então a gente tem uma consciência mágica. Eu vou falar uma live, falar só sobre isso, essa consciência mágica. Faz o bem que você vai ter o bem. É verdade, isso é possível. Mas não quer dizer que a gente não vai ter o mal, não. Porque a gente vive num mundo onde ainda há maldade, onde as pessoas ainda são más. Elas fazem o mal também às pessoas boas. O Chico Xavier era uma pessoa boa e muita gente caluniou ele, né? O São Francisco de Assis era uma pessoa boa e muita gente prejudicou o São Francisco de Assis. Ou seja, a gente fazer o bem por si só, a gente recebe influência de bons e de maus espíritos. Agora é aquela historinha que você já deve ter ouvido, né? A gente tem um lobo de um lado e um lobo do outro. Um lobo que nos incita à violência e um que nos incita à paz. E eles ficam latindo no nosso ouvido ali para que a gente faça de alguma maneira o bem ou o mal. Ô, gente, mas a gente vai ouvir qual? Né? A gente vai ceder aqui tentação, a do bem ou do mal? E a resposta é a que a gente dá atenção, aquilo que alimenta. Se eu alimento aquele lobozinho que fica latindo para eu ser violento, então, se tem espíritos próximos a mim, tem espíritos ruins próximos a mim. Eles me influenciam? Sim, me influenciam. Às vezes eu tenho uma raiva excessiva por uma coisa pequena. Mas essa raiva ela é momentânea ou eu permaneço com ela o dia todo? Quer dizer, quando uma coisa dá errada no início da minha manhã, eu perco o dia todinho ou eu consigo me equilibrar alguns minutos depois? Diz assim, não, foi uma raiva que eu tive por uma coisa que aconteceu e tal, e vou superar isso. Né? Agora, se eu passo o dia todinho com isso, o espírito fica o dia todinho na minha, tirando meu juízo e me estimulando a ter essa raiva e descarregar em outras pessoas. Então, o que é que a gente pode fazer? Somente rezar não adianta. Orar, sim, atrair os bons espíritos. Orar sempre ajuda. Mas se a gente ficar pensando que só orar resolve, não. A gente tem que mudar os pensamentos, mudar as atitudes. E repetindo, não é ter uma vida santa, é ter uma vida equilibrada. O Jorge diz assim, mas quem faz o bem parece que é mais perseguido. É verdade, porque muitas vezes as pessoas que fazem o bem, né, os outros têm inveja, né, os outros de alguma maneira acham só quer ser o santo lá e prejudica. Isso acontece. Mas eu preciso ser bom, Jorge, porque eu sou bom, não porque eu quero ir para o céu. Eu preciso ser bom porque eu acho que ser bom é proveitoso para mim, mesmo que de vez em quando eu leve umas cacetadas. Eu tenho tantos amigos como você e tantas outras pessoas, que eu não, de alguma maneira eu acho que eu não prejudiquei. Não há motivo nenhum você me prejudicar. Isso por si só já é uma coisa boa. Mas não impede de um dia você me prejudicar. Mas eu não vou deixar de ser bom, né, ou de tentar ser bom, porque de vez em quando alguma pessoa mais desequilibrada do que eu me prejudica. Por quê? Porque eu não sou bom porque quero ir para o céu. Eu não sou bom porque quero agradar a Deus. Eu sou bom porque eu sou bom. Ou seja, eu estou colocando exemplo, mas eu não sou não. Estou só me colocando nessa situação. Mas estamos numa situação de precisarmos fazer o que é correto. Eu faço o que é correto porque é correto. Não é porque eu quero agradar alguém ou porque eu quero parecer bonito em alguém. Nós precisamos ser assim. Eu estou usando a primeira pessoa apenas como uma figura retórica. Eu quero dizer que eu tenho meus defeitos, sou um ser humano em processo de aprendizagem e estou indo mais perto do início do que do final da minha evolução. Bom, eu agradeço muito a atenção de vocês, a participação de vocês, agradeço a participação de todos, agradeço a participação do que estava aqui assistindo, que
que às vezes gosta de falar, ficar quietinho, não fala nada, mas agradeço demais. O bom mesmo é a gente interagir, trocar ideia, trocar experiências. A gente está chegando ao final, queria lembrar que toda terça e toda quinta a gente está aqui às 8 horas da noite, conversando sobre um tema ligado à espiritualidade. Então, eu muito desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado pela atenção e pela presença de vocês. Quinta-feira a gente se vê aqui de novo. E se alguém tiver alguma dúvida, pode falar com a gente no PV, aqui no direct, ou a gente pode sugerir algum tema para a próxima live ou para a próxima semana. E eu fico muito grato com a participação de todos vocês. Muito obrigado mesmo. Desejo a todos uma boa noite e até a próxima quinta-feira com mais um tema onde a gente vai estudar. Aceite as sugestões. Um abraço a todos e até lá.